A pergunta hoje é: posso constelar no mesmo dia que outros familiares? E a minha resposta é muito direta: depende. É melhor que você venha conversar comigo. E eu vou explicar isso dando alguns exemplos, tá? Há umas 3 semanas atrás me procurou uma moça com dificuldades no relacionamento e nitidamente tinha a ver com histórias, né, na nossa conversa, tinha a ver com histórias que ela trazia na bagagem vindo do pai e da mãe. Muito bem, e eu falei assim, não, essa é uma questão, conversei com ela, essa é uma questão que você pode, sim, a gente pode marcar uma constelação, meu workshop vai ser tal dia, né? Mas ela falou assim, e minha irmã? Minha irmã também tem dificuldades em relacionamento. Ela pode constelar no mesmo dia? Aí eu virei para ela e falei o seguinte, olha, se você vai constelar sobre relacionamentos, provavelmente, pelo que você está me falando, o que vão aparecer são conteúdos vindo do pai e da mãe. Convide a sua irmã para que ela venha assistir a sua constelação. Ela vai ter os aspectos dela também trabalhados em paralelo. E aí, um outro workshop, se ela sentir que ela ainda precisa trabalhar as questões dela, ela marca para fazer, tá? Aí eu vou contar um outro caso. Esse último workshop eu tive mãe e filho constelando. Então a mãe me procurou e falou assim, eu queria constelar, eu acho que tá na hora. E quando eu perguntei o tema, ela falou assim, eu queria constelar meu filho. Eu falei, mas o seu filho tem quantos anos? Ah, meu filho tem 30 e poucos anos. Eu falei, não, a mãe não constela pelo filho, né? A mãe só constela pelo filho quando esse filho é muito pequeno, né? Então, menor aí, que uns 12 anos, a mãe e o pai podem constelar pelo filho. Mas depois disso, o adequado é que a pessoa vá constelar, vá com a sua questão, para que ela tenha mais coparticipação no resultado. Muito bem. Aí ela falou assim, então eu tô marcando a minha. E daqui a um tempo ela falou assim, o meu filho também quer constelar. Ele pode? Eu falei assim, ouvi, né, qual era a questão, eu falei assim, pode. E durante a constelação foi muito interessante, porque a mãe foi constelar a questão do divórcio com o pai, que já estava de corpos separados há mais de 20 anos, mas não conseguia levar a cabo o divórcio. E aí o filho foi constelar depressão e falta de energia. Então, quando a gente constelou a mãe primeiro, a gente fez todos os ajustes necessários para que houvesse aí uma finalização deste processo, honrando o relacionamento, saindo de um patamar de anjos e demônios, né? Saindo de um patamar de vitimismo, colocando os filhos nos seus respectivos lugares, porque o filho mais velho estava ocupando o lugar do pai dentro dessa relação. Os dois filhos, né, o filho e a filha, tinham, como que eu digo, escolhido um dos lados, que no caso tinham escolhido o lado da mãe, e isso tinha gerado alguns problemas com esses filhos. Então, foi trabalhada a mãe. E na outra constelação, eu fui trabalhar o filho, que tinha esses aspectos aí de depressão. E a hora que eu coloquei o representante, ele ficava pendendo de um lado para o outro, pendendo de um lado para o outro, e internamente a imagem que veio é que ele pendia entre o pai e a mãe. Então o que eu fiz? Eu coloquei atrás dele o pai e a mãe. Na hora que eu coloquei o pai e a mãe, ele recebeu, ele reconectou com toda essa força que vem da transgeracionalidade, né? Então vocês olham que para eu definir se pode ou não pode, eu preciso entender o que vai ser tratado. Eu também, uma vez, eu fechei um workshop para uma família e foi muito interessante. Foi um trabalho feito em família, onde a irmã mais velha constelou e mais 2 irmãs constelaram. E cada uma delas foi apresentando uma nuance dos aspectos familiares. Então, a filha mais velha não tomava o seu papel como mais velha, tinha se afastado. A segunda filha tinha se posicionado no lugar da mãe ao lado do pai, tinha sérios conflitos com o pai. E a terceira filha, que era homoafetiva, tinha um relacionamento e estava sendo excluída da família, pôde se reconectar com a família. Então, a gente precisa entender muito bem, né, o que é que quer ser trabalhado.
E dentro das constelações vão aparecer as nuances de cada um deles. Alguns casos eu barro, eu não deixo fazer no mesmo dia, eu falo, se possível, assistir ou esperar um tempo, mas alguns casos eu sinto internamente que vai agregar para os dois. Então, para os dois, para os três, nesse caso eram 4 irmãs que foram constelar. Não tem uma resposta assim, preto no branco, sabe? Depende. Então, a melhor forma é conversa comigo, porque o trabalho sendo feito em família, há uma cura na sua completude ali, né? Num único momento. Por quê? Porque inclusive permite aos outros que estão ali presentes entender as dores daquele que talvez eu não esteja vendo a dor, daquele que talvez se sinta excluído e eu não estou vendo essa exclusão, né? Como surgiu a percepção desse filho de, mesmo sem palavras, ele sentia que ele não podia se aproximar desse pai. E o filho, o homem, quando perde a conexão com o pai, ele perde toda a força do masculino. Então, gente, eu entrei porque não ia dar para eu explicar em um minuto só, fiz essa entrada rápida. Sejam todos muito bem-vindos e o vídeo vai ficar gravado aqui. Se tiver alguma pergunta, te lembrou ou fez você pensar em algo, manda aqui, tá bom? Um beijo enorme e fiquem com Deus.